Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago 4:7. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Amém, irmão? 4:7. Amém. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Chegue perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lave as mãos pecadoras, limpe o coração hipócrita. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Amém? Portanto, Senhor, temos que obedecer a Deus e fugir do diabo. Cada vez que nós se aproximamos mais de Deus, o diabo se afasta mais de nós. Então, temos sempre, todo dia, orar, buscar mais a Deus todo dia. Chegue mais perto de Deus e Ele chegará mais perto de vocês. Nós chegarmos todo dia mais perto de Deus, mais Deus se aproxima de nós, mais Deus nós vai abençoar. Dobrando os nossos joelhos, pedimos a Deus, Ele nos atenderá, mas nós temos que buscar mais a Deus. Aqui ele diz assim, ó: lavem as mãos pecadoras, limpe o coração hipócritas. Nós temos que limpar o nosso coração, nós temos que procurar não pecar, procurar mais a Deus, cada dia mais e mais. E humilhe-se diante do Senhor e Ele o colocará numa posição de honra. Que maravilha, né? Temos que se humilhar perante Deus e Ele nos colocará no lugar de honra. Amém, irmão? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse dia maravilhoso que tivemos, obrigado por nossos irmãos estar aqui. Abençoa essa casa, abençoa cada um que entrou aqui e que serve com o coração cheio do teu Espírito, Senhor. Obrigado por tudo que nós tenha abençoado, nós tenha guardado. Guarde as nossas famílias, guarde nossos irmãos. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que pedimos, perdão por nossos pecados, e que pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito é o Deus de Israel. Na presença do Deus Todo-Poderoso, você pode erguer a tua voz. Aleluia. Ficamos a ti. E nada, a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então adore ao Senhor se você está se ocupando nesse momento, a tua mente, a tua alma, o teu corpo, o teu espírito está se ocupando com alguma coisa que não é para adorar o Senhor. Tira agora em nome de Jesus. Começa a se colocar na posição daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade.
bendizemos, nós te exaltamos ao Senhor, porque Tu és santo, digno de glória, digno de louvor, Pai. Nada pode calar a voz de um verdadeiro adorador, aquele que te adora em espírito e em verdade, aquele que te busca, Pai, viver aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Nada pode nos calar, Senhor, nada pode nos separar de te adorar, de te louvar e bendizer, ó Pai, porque o Senhor é o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, quando clamamos, quando buscamos, ó Deus. Por isso apresentamos diante de Ti nesta noite este louvores e adoração ao Senhor, este culto onde nós marcamos o encontro com o Senhor e damos liberdade ao Espírito Santo para falar aos nossos corações, para ministrar, ó Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz, que os nossos lábios estejam prontos para Te adorar em espírito e verdade. Tenha liberdade, Senhor, nesta noite, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 18, que o Senhor falou com Jeremias, dizendo assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, desce à casa do oleiro e falarei contigo. Jeremias desceu à casa do oleiro e viu o oleiro com um vaso em suas mãos. E vendo que aquele barro se quebrava todo em suas mãos, o oleiro novamente começa a fazer tudo de novo. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, não posso eu fazer de vocês um vaso novo, assim como o oleiro faz. Assim faço eu nas minhas mãos de vocês, diz o Senhor. Você chegou aqui hoje na olaria do Senhor. Nós somos barro, nós somos vasos nas mãos do Senhor. E o Senhor vai falar contigo. Ele diz: homem, ponte de pé que falarei contigo nessa noite. Oh Deus maravilhoso, Deus altíssimo, nós te louvamos por esse momento, Senhor. Nos colocamos como vaso, Deus, como barro, Senhor, nas suas mãos, Pai, reconhecendo, Deus, que somos falhos, que somos pecadores, ó Deus, e que precisamos, Senhor, do trabalho do Senhor em nossas vidas, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes, Senhor, que nós tentamos escapar das tuas mãos, Senhor. Todas as vezes que nós te desobedecemos, Senhor. Todas as vezes que queremos fazer do nosso jeito, Pai. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, Senhor. E o Senhor molda cada um, Senhor, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, Senhor. Para aquilo que tu queres, Senhor. Para que o Senhor possa usar, Senhor, na tua obra, Senhor. Senhor, toma-nos, Senhor, cada um de nós essa noite, ó Deus. E fala, Pai, poderosamente aos nossos corações, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco, Deus, e nos mostrar, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, Senhor, aquilo que nós precisamos melhorar, ó Pai, para agradar o teu coração, Senhor, porque, Senhor, é muito melhor estar na tua presença, Pai. Mais vale um dia na tua presença, Pai, do que 1000 lá fora, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor, por cada um que aqui está, Senhor. Que o Senhor venha derramar, Senhor, da tua presença, Senhor, das tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração, Pai. Nós só podemos, Senhor, te adorar, Pai, porque, Senhor, o teu Espírito Santo habita em nós, Senhor. Se não fosse por isso, Senhor, não poderíamos nem estar aqui, Senhor. Não poderia nem te louvar, Senhor, nem te adorar, Senhor. Porque o teu Espírito, Senhor, habita em nós, Senhor. Porque a tua bondade é grande, a tua misericórdia se renova cada dia, cada manhã, Jesus. Oh, aleluia.
glórias a Ti, Senhor, louvado sejas o Teu nome. Quantos podem dizer nesta noite, obrigado, meu Deus, porque o socorro vem de Ti. Por mais difícil que possam ser os dias, as tribulações em que temos vivido, por mais difícil que possa ser no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, o socorro vem sempre do Senhor. Quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus, Ele vem, estende a sua mão e nos coloca de pé novamente. Muito obrigado, papai querido, porque o Senhor nunca esquece de nós, o Senhor não vira as costas para nós. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, sedentos da Tua presença, Pai. Queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, porque Tu és tão maravilhoso, Pai. Tu és o Deus que transforma vidas. Tu és o Deus que faz milagres ontem e hoje e fará para sempre, porque nós não podemos jamais viver sem Ti. Nós não podemos, Pai, como o ar que nós respiramos, nós desejamos a Tua presença em nossas vidas, Pai. Vem de encontro nesta noite, vem receber o louvor, Senhor, vem receber a nossa adoração. O Senhor, mais do que ninguém, conhece os nossos corações. Tu conhece cada coração que está aqui, Tu conheces cada pensamento, Senhor, e nós queremos muito, muito, muito de Ti, Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada. Todos os dias das nossas vidas nós nos entregamos a Ti. Cumpra os Teus planos e propósitos nas nossas vidas. Cumpra, Senhor, os Teus projetos na nossa família, Pai. Usa-nos a cada dia para falar do amor de Jesus para o mundo lá fora que está perdido, Senhor. As pessoas estão morrendo sem Ti, estão morrendo sem Te conhecer, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada, Senhor, e nos fortaleça a cada dia mais. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos uma família nos visitando nessa noite, né? E queiram se apresentar. Boa noite, graça e paz. Eu sou o Thiago, essa é minha esposa Thaís, a Daça e o Noah. A gente vem de Carapó, Mato Grosso do Sul. Eu sou genro da Cirlei, a terceira filha dela, e o Robson, no caso, é tio da Thaís. Estamos aqui hoje. Amém. 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 Podemos dizer, amados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Tem mais? Tem. Amém. Seja muito bem-vinda, querida. Como é que é seu nome? Samira. Samira, vamos dizer todos juntos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Amém. Está
E cremos, Pai, no Teu fluir, no fluir do Teu Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, na Tua provisão divina. Nós cremos no Teu agir soberano. Nós cremos que o Senhor fala conosco em todos os momentos, Senhor, a cada dia, a cada instante, Pai. E nós estamos aqui para render, Senhor, a Ti um culto, Senhor. Um culto onde seja racional. Um culto de graças a Ti. Um culto de gratidão, Pai. Ó Deus amado, recebe o nosso culto. Recebe o nosso louvor a Ti, Pai. Ó Deus amado, perdoa as nossas fraquezas, falhas, pensamentos, Pai. Para que o Senhor ache graça em nós, meu Pai. Receba a nossa adoração. Meu Deus, e fala conosco, Pai. Fala conosco mediante a Tua palavra. Que o Teu servo seja instrumento Teu nesta noite, boca do Senhor. E que as nossas mentes, Senhor, sejam cativas a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar mais. A graça faz, meus irmãos. Vamos continuar no mesmo Espírito. E essa passagem que eu vou passar para vocês, ela é uma história. E talvez, eu já peço perdão para vocês, que vocês poderão, no meio dessa história, não se escandalizem. E tem alguns detalhes. Depois em casa, vocês conversem com os seus filhos, conversem com as suas filhas, porque essa palavra, ela, quando o pastor pregou, eu fui até ele e eu disse para ele: pastor, essa palavra Deus me deu ela todinha. Eu procurei no final do culto, igual, não tinha o que mudar. E eu entendi hoje, quando o pastor Severino me convidou para pregar nessa data, que Deus já tinha preparado. Amém. E é nisso que eu creio. E se vocês pedirem para mim como estão minhas pernas nesse tempo, nessa semana, desde que eu estou aqui, ontem às 2 da manhã eu não conseguia dormir porque eu estava estudando e vendo, e ela também me chocou, ela também me fez repensar. Então eu pediria para vocês: esqueçam tudo agora. Deixam os problemas, tudo que vocês têm, que vocês vieram para cá. Não deixa Satanás, seus demônios, usar os vossos ouvidos, os vossos olhos nesse momento, e prestem atenção, porque é tremendo e algo do céu. Eu creio nisso. E essa palavra, ela tem como tema líderes de si mesmos. E esses textos base vocês vão encontrar no capítulo de Juízes, que nós vamos ler, capítulo 21, no versículo 25. E nós vamos encontrar uma história de um homem e de uma mulher, e que nos tempos de hoje, e eu quero que vocês, sobre líderes de si mesmos, imaginem alguém sentado, mas ele está só, e pensem nisso. Por que líder de si mesmo? Porque imaginem agora aqui uma pessoa sentada, cabeça baixa, mas ele é líder dele mesmo. E o que está escrito em
5. Ele é o último versículo de Juízes. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Para que nós podemos chegar para contextualizar e entender o que eu vou falar em nome de Jesus, eu vou dar uma introdução. A nação de Israel viveu um período sem liderança, e ela sofreu muito. E o livro de Juízes até começa bem, sendo com Otoniel sendo levantado como o primeiro juiz, mas foi um dos piores períodos para o povo de Israel. E a história que nós vamos ouvir hoje, eu preciso contextualizar algo aqui para entender as lições que vamos aprender. E eu não vou ler os 3 últimos capítulos, mas eu pediria para vocês, quando você chegasse em casa, vocês lessem, porque eu vou resumir essa história, e vocês vão entender lendo o capítulo 19, 20 e 21 nas suas casas, na íntegra. Volte um pouquinho no capítulo 19. E a palavra do Senhor diz: naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu com um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. 2. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá 4 meses depois. Assim como termina o livro de Juízes, o primeiro versículo do capítulo 29, em algumas traduções da NVI, por exemplo, vai dizer que no versículo 2 que a mulher traiu o levita, adulterou contra ele e foi embora. A partir de agora começa a se desenrolar uma história nesse contexto. Eu sei que vocês vão ficar muito quietinhos, e a gente às vezes não vai ouvir nenhum amém e nem glória a Deus, aleluia. Mas é necessário que nós ouvimos essa palavra, que talvez seja uma das histórias mais impactantes da Escritura toda, e possivelmente para algumas pessoas essa história que eu vou relatar pode trazer lembranças dolorosas, mas que Deus nos faz fazer lembrar é para nos curar. Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós vamos no Teu lugar na casa de oração, para poder dizer, para poder, Senhor, ouvir aquilo que muitas vezes, Deus, eu gostaria de pregar, e quantos gostariam de pregar, Senhor, sobre a prosperidade, pregar, Senhor, tantas outras coisas. Mas nessa noite, Senhor, que o Espírito Santo de Deus continue aqui conosco, e que cada um, Senhor, no mais íntimo do seu coração, possa ouvir, possa entender, e que possa levar até os últimos tempos, até a vinda de Jesus, e que nunca mais se esqueça dessa lição, desse levita e dessa concubina, de líderes de si mesmos. Amém? Eu vou dar um contexto, porque vamos falar da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, para vocês entenderem, Benjamim, vocês que já leram a Bíblia,
ele era o filho mais novo de Jacó, o irmão protegido de José. A tribo de Benjamim era uma tribo conhecida por homens que lutavam muito bem. Eram homens de guerra, homens valentes e tinham grandes feitos. A Bíblia vai dizer que esses homens conseguiam jogar uma lança, para vocês terem o entendimento, a habilidade deles, uma pedra e um fio de cabelo. Tamanha eram as suas destrezas que eles tinham. Mas essa tribo também tinha seu lado negro. E eles tinham um lado terrível. E sua natureza guerreira que eles tinham não trouxe apenas suas habilidades, mas trouxe também à tona a depravação que havia na tribo de Benjamim. E o texto nos mostra que esse levita, a Bíblia não revela o nome do levita, e a Bíblia não revela o nome da concubina. Esse levita tomou para si uma esposa levita. Era uma função sacerdotal. Era um homem que tinha o ofício de adorar a Deus. Era um levita e ele conhecia Deus. E os levitas que levavam a arca do Senhor nas guerras, era eles que conduziam a presença de Deus nas batalhas. E esse levita toma para si uma mulher, e essa mulher ela comete um erro, vai embora e abandona ele. Vocês podem ler no 19:3, em Juízes 19:3. Vai dizer que seu marido levita, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela falar-lhe ao seu coração, falar-lhe e trazê-la de volta. Aquele homem que foi traído, ele estava disposto a perdoá-la. Ele foi e viajou vários dias. Ao chegar à casa do seu sogro para buscá-la de volta, trazê-la de volta, pois ele amava ela. Preste atenção. Ele já tinha decidido perdoá-la no seu coração. Por isso ele foi buscá-la. E ela ficou 4 meses na casa do pai dela. Então ele foi atrás. Chegando lá, o seu sogro alegrou-se, levou ele para dentro da casa, e tudo que o levita queria, ele queria pegar a sua mulher e levá-la de volta. Ele queria levá-la embora. Mas o sogro não permitiu. O sogro pediu que ele se alimentasse, que ele dormisse e que ele descansasse. O sogro fez isso 2 vezes. A mesma expressão ele diz em Juízes 19:6, no 4º dia. Ele diz a levita: alegre-se o teu coração. Ele repete isso 2 vezes. Vão guardando cada ponto dessa história, que no final nós vamos entendê-la, porque líderes de si mesmos. O levita queria ir embora. O pai da moça segurava ele ali. Na 4ª noite não teve mais jeito. E no 4º dia o pai da concubina, o sogro dele, insistiu, mas ele quis ir embora, levar sua esposa para casa. Assim eles partiram no final da tarde. Chegou a noite e chegaram numa cidade de Jebus. E o servo dele disse o seguinte: quem sabe nós dormimos aqui, porque já era noite. E aí, meus irmãos, vem algo interessante. Aquele levita, ele disse que não ficaria na cidade de Jebus, pois era uma cidade estrangeira. Então ele não queria permanecer numa cidade que não era da tribo de Israel.
Não era nenhuma das tribos, não era o povo dele, eram estrangeiros, eram pessoas estranhas, não eram crentes. Eu não vou ficar porque não são crentes, eram estrangeiros. E andaram mais um pouco e não pernoitaram ali. Em Juízes, no capítulo 19, 14, vocês vão ver que eles chegaram na cidade de Gibeá. A cidade de Gibeá pertencia à tribo de Benjamim. Eram os benjamitas. Ali era a gente da gente, crentes, abençoados. Era o povo da tribo de Israel e pertencia à tribo de Benjamim, povo hebreu. Sabe o que aconteceu em Gibeá? Ninguém os recebeu. Ninguém os recebeu. Eles não foram recebidos por ninguém. Eles tiveram que ir para a praça, já à noite. Chegando na praça, o único lugar que tinha, não tinha outro lugar para eles irem. E a Bíblia vai dizer que o homem velho chegou a eles e disse, Juízes 19, 20, em Juízes capítulo 19, o versículo é o 20, você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso, vou atendê-lo no que você precisar, não passe a noite na praça. Engraçado que o levita foi advertido pelo seu sogro várias vezes. Seu sogro advertiu, calma, espere mais. O servo do levita insistiu que ficasse na cidade estranha. Ele não quis ficar na cidade estrangeira de Jebus. Mas ele foi na cidade de Gibeá, terra dele, povo hebreu, mas não foi bem recebido. Ali havia um perigo. Aquele homem velho leva eles para ficarem na sua casa, porque ele falou, não fiquem nessa praça. E a partir de agora, meus irmãos, começa a se desenrolar uma história tenebrosa, terrível. Por isso que eu falei para vocês, talvez não vou ouvir nenhum amém, nenhum glória a Deus, aleluia, porque eu também, quando eu li várias vezes para desenrolar tudo, eu também fiquei, talvez como vocês, quietos, paralisados, como está a igreja assim. A Bíblia diz que a casa daquele homem foi cercada por vários homens da tribo de Benjamim. E a Bíblia chama aqueles homens de filho de Belial, de tão queridos que eles eram. Imagine. Filhos de Belial, sabe o que eles queriam? Eles pediram ao Senhor, dá-nos o levita, para que abusemos dele. Eles queriam abusar do levita. Eles não queriam a concubina, queriam o levita, abusar dele. Sabe o que isso aponta para nós, homens? Onde estão os homens aí? Onde estão os homens? O diabo, ele quer atacar o teu sacerdócio. Ele quer atacar a tua autoridade, a sua autoridade. Ele quer atacar a sua unção sacerdotal.
E ele quer atacar os ministérios dos líderes, dos pastores, da igreja do Senhor. Isso que nos mostra, esses homens eram filhos de Belial. Eles queriam levita e não a concubina. E sabe o que o velho disse no verso 19, 22 de Juízes? Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa. 24. Continua o 22. Tragam para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relação com ele. 24, versículo 24. Vejam aqui, olha agora. Vejam aqui. Está minha filha, virgem, e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. O homem velho, meus irmãos, ele estava disposto a entregar a própria filha e a concubina para não tocarem no levita. Aqueles homens insistiram até que aquele homem joga para fora da casa a concubina e ele fecha a porta. A Bíblia diz que aqueles homens, filhos de Belial, abusaram daquela mulher, estruparam ela, violentaram ela toda a noite. E ao amanhecer eles abandonaram ela. E a Bíblia vai dizer que ela se arrasta à porta onde estava o seu marido. O marido, ele abre a porta. A mulher estava caída e ele chama ela para se levantar, para ir embora, mas ela não responde. Então o marido percebe que ela está morta. Não se escandalize. Aquele homem leva ela para casa, e ao chegar em casa pega um cutelo. O que é o cutelo? E esquarteja a própria esposa e pica ela em 12 partes. Envia uma parte para cada tribo de Israel, com uma carta relatando o que havia acontecido. Que coisa terrível! Esse relato, com as partes do corpo da sua esposa, causou uma revolta tão grande nas outras 11 tribos de Israel, que elas foram até a tribo de Benjamim para buscar vingança. E eles queriam que a tribo de Benjamim entregasse aqueles homens que fizeram tudo aquilo com a concubina. E Benjamim esconde esses homens e não entregou. E a partir daí eclodiu a maior guerra civil que já teve a história. O holocausto, meus irmãos, da primeira e segunda guerra não faz sombra a essa guerra civil entre a tribo de Israel. Foi a maior guerra da história. Dá para afirmar que ela foi pior que o holocausto. E a partir de agora nós vamos aprender 5 lições. Porque essa batalha foi dolorosa e ela foi colossal. Enquanto José guerreava, Moisés guerreava e mais tarde Davi guerreava,
Houve guerras, meus irmãos, numéricas envolvendo o povo de Deus. Mas era guerra com o propósito. Todas as tribos, elas tinham um propósito em comum. Existia propósito nisso. E nunca morriam mulheres e crianças. Nunca morriam pessoas inocentes no contexto. Apesar de que guerra é guerra. Mas essa batalha, essa guerra civil entre as tribos de Israel, ela foi movida porque vocês recordam que foi por vingança. Crianças e mulheres foram os mortos, a ponto de sobrarem 600 homens da tribo de Benjamim. E agora nós vamos ver a primeira lição que nós aprendemos. A primeira lição, meus irmãos, de todo esse relato, dessa história, é que quando falta responsabilidade em nossas vidas, há uma tendência aos desvios. E Juízes, capítulo 19, 1 diz que naquela época não havia rei em Israel. E destaca isso mencionar que naqueles dias realmente não havia rei em Israel, apesar de ter leis. E quando não sentimos a necessidade de prestar contas, nem temos e nem tememos assumir responsabilidades por nossas decisões e ações, tendemos a seguir caminhos destrutivos. Muitas vezes acontece que quando falta responsabilidade para nós falamos assim: eu não tenho que prestar conta para minha esposa. Para quê? Ela não tem que saber de tudo. Para quê? Que não precisa, não precisa. Mas é bom. E quando não prestamos conta de tudo, tudo vai mal. Tudo vai mal. Porque nós não respeitamos ninguém. Porque nós achamos como um homem líder, mas líder de si mesmo. Não consegue conviver com pessoas. Não consegue viver dentro de uma empresa com pessoas. Não consegue viver com a própria esposa. Líder de si mesmo, ele traz muita consequência. E a tendência é o desvio. Para que prestar conta? Marlene, estou saindo agora aqui do trevo. Para quê? É necessário que o homem e a mulher andem, como Amós 3,3 diz. Como podem andar juntos se não estiver de acordo? A ausência de responsabilidade nos leva a acreditar que podemos agir sozinhos, sem necessidade de responder a ninguém. E nós precisamos, meus irmãos, entender que nós temos um tempo de homens fracos. Nós estamos num tempo que os nossos filhos não conseguem ver nos pais aquilo que ele diz ser aqui dentro da igreja. Porque o homem está num ponto que ele é líder de si mesmo. Ele não tem que prestar conta. E essas crianças, esses adolescentes, eles observam tudo. Nós não temos que ser somente aqui dentro.
porque olha as qualidades desses homens de guerra, olha a grandeza desses homens de guerra, mas aonde eles deveriam ser, eles não eram líderes de si mesmos. Essa era o contexto de Israel naquela época. Não havia rei, e embora houvesse leis, elas não eram respeitadas. E assim acontece conosco. E o resultado de uma casa também, de uma igreja, de uma cidade, a consequência é grave. O resultado foi que as pessoas tomaram atitudes que nunca imaginavam. E essa falta de responsabilidade contribui por uma série de eventos inesperados e desastrosos. Não apenas para a tribo de Benjamim, mas para toda uma nação. Escute. Ou nós matamos o nosso eu, ou ele nos mata. Eu tenho aqui dentro de mim alguém que ele está quietinho, mas eles tinham habilidades, mas ao mesmo tempo eles eram perverso com a esposa. Jesus ama a esposa, meu irmão. Os teus filhos te amam. E ele dizendo ao pai que ele vai dizer assim: eu quero um dia ter uma esposa, porque eu quero ser bem igual ao meu pai. E aí, homens, vocês estão sendo assim? Vocês estão sendo esses homens que podem prejudicar uma nação pelas suas atitudes? E eu ouço muito, por todos os lugares que eu ando, como está difícil encontrar homens de caráter. Mas sabe o que eu quero dizer nessa noite? Ainda há homens de caráter. Ainda há jovens que têm pais e famílias, que eles têm orgulho do compromisso como pai, das atitudes como pai. Mas Robson, tu era assim? Não. E tenho muito a melhorar. Sou um pecador, todos os dias eu erro, mas eu vou até os pés do Senhor para pedir: me ajude, Senhor, porque eu preciso ser assim, eu preciso amar mais minha esposa, eu preciso entender, eu preciso que meus filhos olhem em mim e pensem: eu quero seguir Jesus. E a segunda lição: trate cada ser humano como portador da imagem de Deus. Como tu tem tratado as pessoas, meu irmão? Quando você sai daqui, como tem tratado teus filhos e tuas filhas? Nessa história, o idoso demonstra uma visão equivocada ao afirmar que seria errado prejudicar o homem, mas que poderia fazer o que quisesse com sua filha e a concubina do levita. Essa mentalidade reflete a crença de que a vida e a dignidade do homem tinha mais valor do que a sua própria filha e da concubina. E é fundamental que reconhecemos em cada pessoa a imagem de Deus. Isso nos leva a refletir sobre nossas atitudes. Consumir conteúdos que não glorificam a Deus, brigas, uma casa com briga não edifica a Deus. Uma casa com briga, ela faz que lá reine o ciúme, traições. E imagina um crente, às vezes eu ouço o crente, quantos palavrões saem da boca dele ou dela, e que as crianças, como essas crianças que estão aí dentro, podem ouvir e vão processar. De 0 a 7, de 7 a 14 é construído o caráter da pessoa. Não tem mais como mudar.
Provérbio 22:6 que ensina a igreja no caminho do Senhor, e quando ela for velha, não se desviará. Trate cada ser humano como portador da imagem de Deus, meus irmãos. Aonde tu andar, onde tu pisar, o pastor da tua igreja, a pastora, a liderança, você não é mais que ninguém, porque Jesus diz isso. Eu vim para fazer as coisas do meu Pai. Jesus. E eu imagino que, e eu sempre carrego dentro de mim, Deus, eu estou aqui pela graça, pela misericórdia dele, porque nenhum de nós que estamos aqui gostaríamos de estar aqui. E eu digo para vocês que eu estou falando, mas se eu tivesse que me firmar, minhas pernas estão tão tremendo, porque não é fácil. Ciúmes, invejas, brigas, traições, palavrões. Está na hora da igreja e está na hora dos homens se posicionarem. Se posicionarem, chega, basta. Eu tenho dito, chega. A casa do ser humano, quando ela é forte, a igreja do Senhor é forte. Quando a casa é fraca, a igreja do Senhor é fraca. Porque não tem o caráter, não tem a imagem do Senhor. Eu tenho que ser a imagem do Senhor. Eu tenho que me policiar sobre isso. E a terceira lição é: quanto mais nos afastamos de Deus, nos tornamos mais suscetíveis a fazer o que antes era impensável. Ao lermos o livro de Juízes, observamos uma nação que se afastava progressivamente de Deus. Eu fico feliz cada vez que eu venho para cá, porque eu faço parte dessa igreja. Se Deus me pôs aqui hoje, eu venho com a maior alegria. Eu venho aqui, eu fico feliz. Aparente, mas até quando tu vai? É 2 horas da manhã, homem. Mas era 2 horas da manhã que eu pudesse vir aqui e não falar palavras de homem, falar a palavra de Deus. E nós precisamos se preparar. Ou tu acha que é fácil vir aqui e falar? Sem preparação de Deus. Os capítulos 19 e 21 representam o ápice desse distanciamento, mostrando o quão longe a nação havia se desviado. E eu também posso dizer, mas hoje eu não preciso ir na igreja do Senhor, porque começou o temporal, porque eu tenho jogo de futebol. Quantas pessoas trocam o jogo de futebol, ficam em casa por não adorar o Senhor Jesus? Olha aqui, faz muitos anos, 23 anos, 24 sem o Senhor. Quando eu chego ali, eu olho, o pastor Severino já está aqui, né, de joelho. Mas pode faltar um pastor na terça, mas eu sei que nessa igreja nunca faltará. Mas eu na terça eu estou aqui, eu deixo tudo. E no domingo eu não marco nada. Participar, fazer a igreja crescer. Essa história serve como um alerta para todos nós. Se não tivermos uma conexão próxima com Deus, podemos acabar nos desviando e fazendo coisas que antes nos pareciam impensáveis. Impensáveis. Estar próximo de Deus é essencial para evitar cair em tentações, pecados que em outro momento sequer concederíamos. O afastamento de Deus nos leva a tomar decisões erradas, para termos atitudes sem pensar nas consequências. Eu vou ler de novo. O afastamento de Deus nos leva a tomar decisões erradas e temos atitudes sem pensar nas consequências. Eles não pensaram nas consequências. Estava um povo que conhecia o Senhor, o povo de Israel. Eles iriam destruir um
uma das tribos de Israel. Líderes sem menor temor, líderes que pensam em si mesmos, líderes que imaginam que eles chegam a uma posição e parece que a igreja é deles. E a igreja não é de ninguém. A Bíblia diz que esse lugar é a casa do Senhor. Quanto mais eu fizer crescer, mais nós podemos receber pessoas que estão vindo de outros lugares e pessoas que querem conhecer a palavra. Quem ganha é o reino dos céus. Homens amantes de si mesmos, homens que não têm a menor consciência do que estão fazendo. Segundo Timóteo, no capítulo 3, no 7, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Uma tal soberba dentro do ser humano que ele pensa que ao redor dele ninguém mais é melhor do que ele próprio, ou do que ela própria. Eu não estou só falando dos homens, eu estou falando das mulheres também. Traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres olha bem, amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles. Palavra de Deus. Afaste-se também deles. Meus irmãos, aí eu sei, tudo quieto, eu não vi nenhum glória a Deus, aleluia, não vi nenhum amém, mas eu sabia disso. Porque quando você vai lendo, não é pregado para vocês. Eu não estou falando para vocês. Eu, para mim, primeiro falei para mim. E eu falei: Senhor, misericórdia de mim. É para mim primeiro. Porque quanto mais eu falo, mais eu oro, primeiro é eu. E eu peço: Senhor, aonde está aqui? Será que eu sou muito soberbo? Será que eu sou traidor? O que é esse Espírito Santo de Deus? E eu vou lá e escrevo num papelzinho, coloco no meu bolso, e eu digo: Espírito Santo de Deus, eu preciso mudar aqui. Mudanismo e modismo. Foi isso que aconteceu com a tribo de Benjamim. Eles se afastaram de Deus. As outras tribos de Israel se revoltaram com eles, buscando vingança pelo que fizeram com a mulher do Levita. E uma guerra civil eclodiu no capítulo 20. Foi a batalha colossal, com milhares de vidas perdidas. As outras 11 tribos começaram a sentir compaixão pela tribo de Benjamim, preocupadas com sua possível extinção. Os 600 homens sobreviventes não têm mulheres de sua própria tribo para se casarem e perpetuarem seu povo. Essa compaixão, no entanto, gera um problema, pois teme o desaparecimento da tribo de Israel. E isso nos leva, quarto, estou encerrando, toda decisão errada que tomamos traz consequências inevitáveis. Apesar do grave erro inicial dos benjamitas, a decisão das outras tribos de lutar e matar foi uma escolha que agora gera consequências indesejáveis. Os benjamitas também enfrentam as repercussões de seus atos destrutivos. Cada decisão, seja boa ou ruim, traz consigo consequências que moldam o nosso futuro. Frequentemente somos obrigados a enfrentar consequências de nossas escolhas passadas. Embora possamos escolher nossas ações, não podemos escolher as consequências.
Escute, eu pego sempre um pacotinho de cenoura cheio de semente, e eu peço para a pessoa assim: o que você vê aqui? E a pessoa diz: é um pacote de semente ou de cenoura? Eu falo: não, é beterraba. Não, é cenoura. Eu falei: não, é beterraba. Escute, você pode escolher o que plantar. Você nunca poderá escolher as consequências que você plantou. Nunca. Não vai nascer beterraba, vai nascer cenoura. E aquilo que esses jovens estão fazendo aqui, ouvindo a palavra de Deus, um único homem, uma única mulher, pode levá-los à destruição por um pensamento do Pai, porque Ele pode e Ele tem autoridade sobre eles, mas sem sabedoria dos céus. E a sabedoria do céu é imparcial e pacífica. A sabedoria da terra é diabólica e maligna. Pense nisso. A história segue mostrando como os israelitas tomaram outra má decisão ao permitir que os benjamitas sequestrassem mulheres durante o festival, justificando a ação para evitar quebrar um juramento interior no qual prometeram não entregar suas filhas aos homens de Benjamim. Esse evento ilustra como uma decisão errada geralmente leva a outra, criando uma sequência de consequências inesperadas e muitas vezes desastrosas. Assim, durante o festival, 200 homens de Benjamim sequestraram mulheres que estavam dançando, levando-as consigo como uma esposa. E o Salmo 42:7 diz: um abismo chama outro abismo. Olha as nossas decisões pensadas. E por causa disso, o povo de Jabes e Gileade também sofreu perdas, e suas mulheres foram arrancadas de suas terras, tornando-se vítima dessas circunstâncias. Escuta, nós temos que ter prioridade na nossa vida. Existe um movimento chamado Legendários. Quem já ouviu falar? É bom. Como eu participei muitos anos da Donep, e eu estava conversando com o pastor, ele trouxe a Donep, levou muitas, milhares e milhares de pessoas para Jesus. E tudo aquilo que eu conheço, que eu tenho, eu sei como falar, eu falo com convicção. Então tem muitas coisas que a gente traz para dentro da igreja e sai da palavra. Mas eu conheci. Por que eu estou falando do legendário que eu coloquei? Porque as pessoas me pedem: o que tu acha do legendário? É bom, é ruim, vai para o inferno, vai para o céu? E eu falo: você tem conhecimento? Não. Então procura ter. Porque quando eu entendi sobre a Donep, nós trouxemos muitas pessoas para Jesus. E aos legendários, eu conheço um menino que ele estava totalmente perdido, e ele foi, e ele voltou, e hoje é um novo menino, e toda a família se converteu. Então é melhor lá fora, na rua, ou ele dentro da igreja do Senhor? Então tem que saber também dessas coisas. Eu estou falando porque muitos me pediram sobre isso, tá? E Legendários é um braço da igreja. Amém? Para encerrar, Deus nos concede graça, mesmo no meio de nossas decisões erradas. O livro de Juízes conclui relatando que os benjamitas, apesar de suas ações, conseguiram reconstruir suas cidades, habitar nelas, receberam uma nova chance, onde cada israelita voltou para sua tribo e família, retomando a sua herança. Escute. A
ainda há esperança. De tudo que vocês ouviram, estou concluindo. A esperança para a tua enfermidade. Porque a graça e a misericórdia de Deus estão sobre nossas vidas. Há esperança no processo que tu procura um trabalho. Há esperança para uma pessoa que ela quer às vezes se matar, porque ela não tem mais o que viver. Há graça e misericórdia para Deus, para uma mulher que quer um bom esposo, um esposo que quer uma boa esposa. Há esperança. Acredite nisso. E o último versículo do livro ressalta uma característica marcante daquela época. Naquele dia não havia rei Israel, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. No entanto, para encerrar, é essencial compreender que, embora a graça insista, escute, para nós encerrar, as decisões continuam trazendo consequências muitas vezes imprevisíveis e incontroláveis. Se há algo que desejo que você leve dessa mensagem, é que cada escolha que fazemos traz consequências, e algumas das quais nem sequer podemos prever. Que vocês retornem para seus lares, que vocês nunca se esqueçam dessa história. Tem consequência de tudo que fizemos. E como é bom ter Jesus. E cada palavra que sair da tua boca, primeiro pensa, estuda ela e veja o que significa para depois falar. E eu e a Marley estamos assim. Tu dizes, porque é a palavra de Deus. Jesus dizia, os hipócritas todos queriam que ele falasse algo, ele dizia assim, tu dizes. Então usem essa palavra. Tá, já sei, tu ficou quieto porque não, tu dizes. E vocês vão ver que o nosso vai ser um novo tempo de nossas vidas. Vamos orar?